Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria muito grande. Estamos iniciando o novo livro da série André Luiz, o livro Libertação. Então, rogamos que o nosso Senhor Jesus, que os nossos amigos espirituais que trabalham conosco, que nos auxiliam, que nos inspiram, possam nos conduzir em mais esse trabalho que nós fazemos sempre assim com muita alegria, essa alegria de aprender e de conhecer um pouco mais sobre o mundo espiritual. Nós vamos então iniciar ante as portas livres. É a introdução, vamos dizer assim, a apresentação pelo nosso querido irmão Emmanuel, onde ele irá retratar a história do peixinho. Nós vamos fazer desta forma, nós vamos fazer uma leitura corrida da mensagem, da história, e logo depois nós iremos voltar para comentar a parte moral dessa história que é riquíssima de informações, ok? Podemos? Que o nosso Senhor Jesus nos conduza. Vamos lá? Ante as portas livres. Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. No centro do formoso jardim havia grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa. Um lago com ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes a se refestelarem nédios e satisfeitos. Nédio, de pele lustrosa por efeito de gordura e satisfeito. Em complicadas locas, frescas e sombrias, tá? Localização, tá? Situar, local mesmo. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, displicente, todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho, que nadasse sofresse, por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Nem dava conta de comer, então logo ele era magrinho, e nem de repousar, porque não tinha onde repousar. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os buracos nele existentes e sabia, com precisão, onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquisições, encontrou a grade do escoador. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu o peixinho vermelho consigo. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou o peixinho vermelho pela mudança. Apesar de
macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas, com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou, otimista, pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu, embriagado de esperança. Em breve, alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhes mais fácil roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredos. Habituado com um pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia, para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou a Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro e, não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo as correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados, tanto quanto ele, todo mundo magrinho, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente e calmo, no palácio de coral que elegera, com centenas de amigos, para a residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, uma vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhe a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no Palácio de Coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmos gerais. Certo?
A coletividade inteira lhe celebraria o efeito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali dera pela ausência dele. Ridiculizado, procurou então o rei de guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes e, por fim, o mar, onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a venturosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleição. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falava em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando, de longe, a travessia, exclamou borbulhante: "Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa." Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no palácio de coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço,
onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos, esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada na lama. Comenta Emmanuel: o esforço de André Luiz, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Como diz o nosso Senhor Jesus, a porta é muito estreita. Fala, informa, prepara e esclarece. Tudo isso as obras de André Luiz nos traz. Fala, informa, prepara e esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito, com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Emmanuel, a obra foi em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. O texto de Emmanuel para o livro 22 de fevereiro de 1949. O nosso querido Emmanuel trouxe o texto e fez uma analogia com André Luiz, o trabalho de André Luiz. Nós vamos fazer esse estudo desse texto nos colocando no lagozinho. E nós vamos várias vezes perceber que permanecemos nesse lagozinho. Bora lá? Antiga lenda do peixinho vermelho. No centro de um formoso jardim, havia grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa. Então, para quem mora no lago azulzinho de ladrilhos, para quem mora lá que não conhece outra coisa, acha que aquilo é a melhor coisa do universo. Achamos nós que o planeta Terra é a melhor forma, é o melhor mundo, aqui tudo é maravilhoso. Quando temos um laguinho com larvas, moscas e minhocas, alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado através de grade muito estreita. Então era um regozinho bem fraquinho que alimentava aquele lago. Se isso daqui acabar, morre todo mundo. E o que é a vida física se não um fio? Que se o papai quiser fechar, acabou. Acabou. A qualquer um de nós, em qualquer idade. Eu saio daqui, eu não sei se amanhã eu vou estar. Eu não sei. Mas o que eu sei
é que eu vou ter que prestar conta com o que eu faço da minha vida. Tintim por tintim. Isso eu sei. A hora eu não sei, mas que eu vou ter que prestar conta eu sei. Então, esse lago bonito chamado vida terrena, ele está por um fio. A qualquer momento, tudo pode mudar. Nesse reduto acolhedor da terra, vivia toda uma comunidade de humanos a se refestelarem, gordos e satisfeitos. Gordos aí que a gente fala são dos excessos do alimento, da sexolatria, os excessos do poder, os excessos do gozo, o excesso do ter. E satisfeitos. Em complicadas locas, frescas e o quê? Sombrias. E é muito interessante, em determinados lugares. Então, o que nós fazemos em nossas locas? Muros bem altos, grades, para nos proteger. Não, lá fora pode pegar fogo, mas aqui dentro não. Essa é a nossa humanidade terrena. A gente gasta uma fortuna com segurança. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei. E ali viviam plenamente despreocupados. Escolhemos um presidente, escolhemos um governador, escolhemos um prefeito e vivemos aqui nessa vidinha acreditando no rei que escolhemos. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho menosprezado de todos. Esses seres humanos, que são realmente espíritos que não realizam o mesmo que todo mundo realiza, acaba sendo o quê? Excluído. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos espaços. Não tinha lugar para ele. Por quê? Porque o que imperava no planeta Terra, nesse lago, era o quê? Egoísmo. Os outros, vorazes e gordalhudos, concorrência, egoísmo, é para mim. E aquele magrinho, ele que se dane, ele não sabe trabalhar, eu vou fazer. Eu vou conquistar, eu não vou dividir, eu não vou compartilhar. E aí a gente fica com essa gordura toda. Eu não estou falando de gordura tecida de pouso, eu estou falando de gordura de excessos. Bagagem pesada. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam displicente todos os lugares consagrados ao descanso. Querer para si, querer para si, querer para si. Já o peixinho vermelho, que nadasse e sofresse, o problema é teu. E esse movimento gorducho e satisfeito, você tem e quer mais ainda, de forma insatisfeita. Você acumula. Explode. Por isso mesmo ele era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Canícula aí, o calor muito forte. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer. Ele começou a fazer o quê? A estudar. Ele começou a fazer o inventário de todos os ladrilhos, que enfeitava ali as bordas, arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião de aguaceiro. Olha o movimento para estudar. O Espiritismo tem esses três aspectos. Eu posso conhecer o Espiritismo pela ciência, eu posso conhecer o Espiritismo pela religião, eu posso conhecer o Espiritismo pela filosofia. Esses três aspectos. E o que nos liberta da ignorância, se não o conhecimento? Se não o estudo? Para nós entendermos qual é o caminho que nos tira desse mundinho estreito chamado Lagozinho Terra. Quando eu não falo do planeta Terra, mas dessa condição de terráqueo.
que eu vivo a vidinha nesse meu mundinho. Poucos de nós fazemos no nosso dia a dia um movimento de espiritualidade. A gente trabalha, que os animais também trabalham, come, bebe e dorme. E repetimos o nosso movimento todos os dias, sem fazer um movimento de espiritualização. Aconteça o que acontecer na minha vida, no meu dia a dia, para um ser que está se espiritualizando, que começa a entender que isso aqui é só um lagozinho, que existe uma vida verdadeira no mundo espiritual, que isso aqui tudo é temporário, toda e qualquer dificuldade do meu dia a dia passa a ser secundária. Eu não dou tanto valor assim, eu resolvo quando dá para resolver, mas eu não me permito me desesperar, porque é passageiro. Se veio, veio para eu resolver, mas não para eu me desesperar. E confia, trabalhando. Depois de muito tempo, à custa de longas perquisições, ele encontrou a grade do escoadouro. Tinha uma gradezinha que, olhe lá. E que grade é essa do escoadouro na nossa vida? Está todo mundo ali, mas ninguém viu a grade. Todo mundo ali satisfeito. Ele só conseguiu achar a grade do escoador porque ele fez um movimento de estudo e conhecimento. Ele disse, olha, tem como sair daqui. Tem como eu sair daqui. Então tem como eu viver da terra sem ser da terra. Tem como eu viver na terra sem ser escravo da vida da terra. Aí ele conheceu, descobriu, está aqui. Agora, para eu passar por aí, o trem é pequeno. O primeiro movimento, ele só conseguiu porque ele era o quê? Magrinho. Mas ainda assim ele perdeu algumas escamas. Esse escoador, essa porta estreita, então ele fez o movimento de... Primeiro ele sofreu, ele não foi aceito, ele não se empanturrou dos excessos do laguinho, buscou uma alternativa, foi estudar, entendeu o mundo ao qual ele estava inserido, e ele descobriu qual a saída. Se tem um escoador, tem outra coisa, eu quero ir lá ver o que é. Só que para ele já fez todo esse movimento, mas agora ele precisa fazer um movimento de passar na porta bem estreita. Sacrifício. Então nós espíritas, nós sabemos que estamos num laguinho, nós sabemos qual é o escoador, mas não estamos dispostos a passar nesse reguinho do sacrifício. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas, com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Então, nós espíritas, nós já conhecemos o lago, nós já sabemos da passagem, até mesmo do que poderemos encontrar. O nosso movimento agora é só de passar por essa porta estreita. E se tivermos gordos, falando gordura a nível realmente dos excessos, nós não vamos conseguir passar mais. Para ele estar magrinho, ele passou por sofrimento e necessidade. E agora é a hora. Então, apesar de tudo isso, agora é na hora de passar essa porta estreita. E essa porta estreita realmente é sacrifício. Aí você me pergunta, Conceição, o que é esse sacrifício? O que eu tenho que fazer? Às vezes, gente, o nosso sacrifício... Primeiro, o nosso maior sacrifício seríamos nos tornar pessoas melhores. Porque para nós sermos bons, exige de nós muito sacrifício. Esse é o primeiro movimento. Para nós sermos bons, necessita de nós muito sacrifício. E ser bom, aí eu pego lá o homem de bem, que é o homem de bem, não é o anjo de bem, não, é o homem de bem.
conseguirmos fazer aquilo ali para nós é um sacrifício enorme. E é essa a passagem. Esse é o momento. E lembrando que, se ele estivesse vivendo naquele mundinho, sem ter passado por tudo aquilo que ele passou, ele não teria, Augusto, feito esse movimento. Então, às vezes, quando tudo está muito bem na nossa vida, que nós estamos gordinhos, satisfeitos, a gente se acomoda a uma situação. Por que o nosso Senhor Jesus, que era mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? E quando eu falo de riqueza, eu não falo só de riqueza financeira, eu falo inclusive da riqueza da própria saúde física. Porque quando nós estamos em plenitude da nossa saúde física, a gente está fazendo besteira. Quando a gente perde a saúde física, a gente para pensar na besteirada que nós fizemos. E a gente quer tentar correr atrás de um prejuízo que agora não tem mais jeito. Então, o sacrifício, o maior sacrifício é eu me tornar um humano melhor. Eu mudar esse meu jeito mesquinho de ser. Que o nosso jeitinho de ser, desculpa, o meu, o teu, o nosso, é mesquinho ainda. Nós somos pessoas difíceis de conviver diariamente. Todos nós. Nós não somos pessoas ainda que conseguem agregar. A gente tem preferências. A gente critica. Então nós somos difíceis realmente de conviver. Somos mesquinhos. E qual é o nosso maior sacrifício? Era justamente tentar abrir mão e educar esse ser mesquinho que ainda somos. Para tornar... Então essa é a porta estreita. Esse é o movimento. E realmente vai arrancar algumas escamas. Vamos sentir dor. Porque para nós, o terráqueo, viver Jesus, que é o amor, é um sacrifício muito grande. Por conta do nosso egoísmo, vaidade, orgulho. Às vezes, nós fazemos o mal e nem nos sentimos. Nem nos apercebemos de tão adormecido que nós estamos. Continuando. Pronunciando votos renovadores, ele para com ele, eu vou passar, eu quero mudar, cansei de ser esse cidadão, eu vou fazer um sacrifício para me tornar um ser humano melhor, vai me dar vontade de fofocar, eu não vou fofocar, vai me dar vontade de agredir, eu não vou agredir, vai me dar vontade de falar alto, eu não vou falar alto, vai me dar vontade de não dividir, eu vou dividir. Isso dói. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, que esse é o outro movimento. Se eu me predisponho a fazer esse movimento de passar pelo rego, que eu vá com otimismo. Então o cristão, ele não vai arrastando corrente. É tão difícil viver o evangelho, é tão difícil seguir Jesus, essa espírita é tão difícil. Meu irmão, volta do rego e continua no lago. Porque o primeiro movimento para que a gente consiga fazer essa travessia é o otimismo. Eu posso até perder algumas escamas, mas eu não vou reclamar não. Quero mudar. Você já pensou? Mundo espiritual. Abre um telão. Gente, aquelas cenas, aquelas que tu queria apagar da tua vida, vai estar lá, ó. E mais uma informação, todos nós estamos mergulhados no hálito divino. Todos nós estamos na face de Deus. Não existe absolutamente nada que eu faça que Deus não veja. Nada. Entendeu? Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Cada passo que nós damos, superando uma encrenca nossa, é motivo de muita alegria. Gente, ganhar do outro não tem graça, mas ganhar de si mesmo.
você conseguir, sabe aquele momento que a tua língua coça? Para você fazer o errado? Que o teu pensamento, que você consegue parar e frear. E você conseguiu passar aquela noite inteira sem ter saído do eixo. Depois daquela reunião de conversa sem ter saído do eixo, e você chegar em casa, fazer uma autoavaliação. Consegui me vencer. E aí, à medida que nós vamos treinando, a gente vai superando. Isso para tudo. Alguém te agrediu e você conseguir silenciar e não responder. Que alívio, eu consegui. E normalmente as nossas vitórias, quando são verdadeiras, eu não coloco em outdoor. Mas quando eu começo a colocar minhas pseudos vitórias morais em outdoor, quer dizer que eu não as tenho. Eu preciso divulgar o que em verdade eu ainda não tenho. Quando eu já tenho, eu não preciso mais divulgar. Eu não sinto essa necessidade. Então, toda vez que eu sinto necessidade de falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou boa, eu sou isso, eu sou bela, eu sou lá o quê? É porque em verdade não somos. E nós sabemos que não somos. Por isso temos a necessidade de colocar no outdoor. Seguiu embriagado de esperança. Em breve alcançou o grande rio e lá fez inúmeros conhecimentos. Então, aqui na terra, ele só conseguiu contar os ladrilhos. No lagozinho, o conhecimento do lago é muito restrito. Então, a gente pega um terráqueozinho que tem um pseudo nível superior e que ele já se sente o próprio Deus. As maiores lições são depois que nós atravessamos o rego e chegamos lá no verdadeiro oceano, ali sim. Então, posição, você quer dizer que a gente não devemos sim estudar aqui, mas só entender que isso aqui é simplesmente a cabeça do alfinete. Porque é muito comum a pessoa que se acha intelectualizada, que se acha inteligente, se acha, é muito pequena, porque a lição da terra não é nada. Então essa minha autoafirmação, essa minha pose de me achar um ser humano inteligente, isso já mostra o quanto eu ignoro o verdadeiro ensino do Cristo. Por isso que Sócrates era realmente muito inteligente, porque ele tinha consciência de que ele nada sabia. Então, à medida que nós vamos tendo consciência da realidade, a gente começa a perceber verdadeiramente o quanto nós somos pequenos perante a criação. Quão longe nós estamos de verdadeiros ensinos. O que sabemos aqui não é nem o ABCD. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, esse oceano, ali nós encontraremos verdadeiramente as nossas verdadeiras afinidades. Margens, homens, animais, embarcações, pontes, palácios, veículos, cabana e arvoredo. Quanto movimento no mundo espiritual. Habituado com a terrinha que vivia, com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade natural. Quem com pouco vive sempre muito melhor. Que para onde for consegue se adaptar. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia, para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela, mas que devia e foi o quê? Tragado. O nosso André Luiz, então, quantas vezes, né, na busca do aprendizado, do querer, né, daquela avidez dele, aquela necessidade de perguntar, e quantas vezes, calma, André, ainda não é agora, vamos silenciar.
fala que o peixinho orou, fala que o pequeno viajante agradeceu por ter sido salvo, né, por ter sido solto da baleia. E qual foi o movimento que ele fez? Ele desejou voltar para contar aos seus que lá ficaram que existia um oceano. E ele foi ridicularizado, expulso, e logo faltou a água, diminuiu, e todos aqueles peixinhos que lá estavam desempeixou-se. Foi o processo da desencarnação. Então, realmente, uma fábula belíssima, trazida pelo nosso querido Emmanuel, riquíssima verdadeiramente de informações de ordem moral, e realmente retratando muito a nossa vidinha. E lembra sempre disso: se eu realmente quiser alcançar o oceano, eu tenho que passar por esse rego, por essa porta bem estreita, para nós do sacrifício. Para um espírito amoroso, amar é a maior bênção. Para um espírito terráqueo, amar ainda é um verdadeiro sacrifício. Lembrando que a verdadeira caridade é a caridade moral, porque essa é aquela que exige verdadeiramente a nossa reforma. Próxima semana a gente entra no André Luiz, né? Hoje foi só essa introdução do nosso querido Emmanuel. Foi bom? Foi ótimo? Que bom! Vamos orar então? Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade, por mais esse encontro de estudo. Todo mundo está bem? Todo mundo estão bem? Estão bem? Tudo ok? Foi bom, gente? Sim. Então vamos envolver a nossa irmã Odila para fazer a nossa prece de encerramento. Querido amigo Jesus, recebendo o teu chamado, Senhor, aqui nos encontramos para beber da fonte que alimenta a nossa alma. Querido e amado Jesus, te agradecemos pelo teu infinito amor, que nos estende as mãos para que sigamos, com esforço e muito trabalho, entrar na porta estreita. Tu sabes, Mestre, da dificuldade de cada um, mas tu nos chama porque nós, filhos de Deus nosso Pai, com atributos que nos deram e que somos capazes de seguir a jornada evolutiva. Agradecemos aos amigos espirituais, teus mensageiros do amor, que nos que conduzem essa tarefa, que trabalham incessantemente, nos auxiliando, para que sejamos, Senhor Jesus, vencedores de nós mesmos e com toda a certeza, um dia estaremos no reino do amor que Deus, nosso Pai, nos aguarda. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada aos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, todos aqueles que nos tutelam e nos abençoam e nos ajuda, Senhor, para que possamos a cada dia aprender a fazer a vontade de nosso Pai Celestial. Que assim seja. Abraço é terapia. Abracemos-nos uns aos outros, viu? E até o nosso próximo encontro.